Meus senhores, Frelimo é uma quadrilha de bandidos e ladrões. E quem vos fala é quem tem conhecimento de dentro. Eu já tinha explicado em 2017, quando começou a guerra lá em cima, em Cabo Delgado, eu expliquei o que é que se passava em Maputo ao pessoal, ok? Já tinha falado isto em 2017. Quem criou esta situação em Cabo Delgado foi Felipe Jacinto Niusi, Rosário, no CISE, ok? Chipande, Pachinápoa, ok? Bernardino e mais outros generais que agora não me apraz lembrar. Qual a razão de criarem a situação da guerra em Cabo Delgado? Eles criaram a empresa MAM, ok? Empresa secreta no Ministério do Interior. Essa empresa deveria como finalidade, fazer a segurança das plataformas de gás e petróleo offshore e onshore. Acontece que Moçambique não tem marinha. E como Moçambique não tem marinha, não tem capacidade de dar resposta de proteção costeira a nenhuma empresa de segurança moçambicana. Ok? Então, visto estes termos, porque as companhias de seguro internacionais precisam de saber se essas empresas de segurança estão habilitadas ao processo, então nenhuma delas conseguiria cobrir a presença da MAN como uma empresa de segurança das plataformas e dos poços, ok? Então, a empresa contratada pela Total e pelo grupo de exploração é uma empresa sul-africana que tem apoio da Marinha sul-africana, ok? Esta foi a principal razão. Como os senhores viram que tinham perdido esta grande jogada que eles fizeram, ok? Até que era para adaptar alguns barcos da Ematum, serem adaptados para fazer corvetas, que é isso, só cabia na cabeça mesmo de quem fez esse negócio, estúpido. O que é que aconteceu? Eles mudaram a estratégia. E para mudar a estratégia era para persuadir as empresas exploradoras a forçar um contrato com eles. Então criaram o quê? O grupo de, como eles chamavam anteriormente, pronto, são terroristas, que saíram de dentro das FADEM. Aliás, os líderes são todos elementos das FADEM, jovens da zona de Cabo Delgado, elementos das FADEM, que foram aliciados com grandes somas de dinheiro para poderem desestabilizar a zona, a fim de forçarem as entidades exploradoras de gás e petróleo a poderem aceitar a MAN dentro do processo de segurança. Não tem como, isso é algo impossível de aceitar, porque, ao abrigo da lei internacional, eles não têm condições para tal. Então, visto isso, o segundo plano era afastar as populações de toda essa zona de Cabo Delgado. Para quê? Para que os camaradas tomassem de assalto todas as terras abandonadas, como já o fizeram. De Nacala até Mocimboa da Praia, tudo está tomado pelos camaradas. Todas as terras, aldeias queimadas, tudo que foi abandonado, tudo já está retalhado para os camaradas, ok? Por isso, todas as novas prospecções de rubis vão entrar a Fields, a Gems, com o Paxinapa, com os indianos e com os camaradas desta governação do Niusi e os outros, que, incluindo Max Tonella, que tem mais de 40 licenças mineiras. Portanto, este era o segundo plano, o plano B. Hoje, quem quiser comprar terra em Cabo Delgado, na Cala, em Palma, terá que pagar muito dinheiro.
querem instalar estaleiros, querem fazer condomínios, querem fazer o que quiserem fazer, têm que pagar muito dinheiro, porque todos os terrenos à beira da estrada já lhes pertencem. Ok? Pronto. Isto vocês não sabiam, mas fiquem a saber. E fiquem a saber mais, que estes elementos foram depois abandonados, os estados insurgentes foram abandonados pela governação do Niusi, porque quando foram descobertas as dívidas ocultas, a situação piorou, as transferências de dinheiro, como cada um já tinha roubado a sua parte e não havia dinheiro nos cofres do Banco de Moçambique das dívidas ocultas para pagar nada, os insurgentes foram abandonados à sua sorte. Então, o que é que fizeram os insurgentes? Começaram a aceitar os paquistaneses que trazem a cocaína do Paquistão para ser traficada naquelas zonas, a fim de se fazer a entrada pela Tanzânia e apanhar o corredor para o Malawi, a fim de espalhar a droga por esses países, com o objetivo de fazer a droga depois entrar no grande mercado da África, que é a África do Sul, e depois, a partir daí, ser distribuído para países da Europa e países da Ásia. Ok? Nomeadamente para a China, Coreia, Japão e outros países da Ásia, onde há capacidade financeira. Entretanto, Malta Florindo e Companhia Limitada conseguiram estabelecer contactos naquela zona com os pescadores, porque os pescadores ficaram sem trabalho, ficaram sem capacidade de entregar peixe onde quer que fosse, porque as populações deslocaram-se, a rebaldaria começou ali. Então foi quando entra o terceiro plano, que é os contentores serem descarregados, os contentores do Florindo e da Malta Frelimo, inclui Bernardino, que também faz a segurança de estrada, a passagem da droga, ser descarregados ali em Cabo Delgado, porque naquela zona de Palma são águas baixas, os contentores são descarregados ali e de noite a droga é retirada dos contentores para os barcos dos pescadores e levada para a terra, que é para depois escoar para a Tanzânia, para o Malawi, para o Zimbábue e através do Zimbábue mais facilmente fazer chegar à África do Sul, porque depois apanha o corredor, entra por Chimoio, Machipande e segue a droga toda via Zimbábue para a África do Sul. Vamos perceber? Quem criou os insurgentes foi a Frelimo, e vocês têm que meter isto na cabeça e entender. Aliás, Rosário, quando foi abandonado naquela palhaçada daquele julgamento, que não tem nada a ver com julgamento, foi a maior palhaçada jurídica que apareceu em Moçambique, e só em Moçambique é que é possível fazer-se uma palhaçada daquelas montada pela Frelimo. Primeiro porque não se faz um julgamento numa cadeia, cadeia para reclusos, não é para julgamentos. Se queriam fazer julgamentos, tinha o centro Joaquim Chissano, o centro de conferências, tinha o pavilhão na Maguiguana, também tem espaços para criar e para se fazer o julgamento, não é numa cadeia. Estão a perceber? Fecha o julgamento numa cadeia para afastar holofotes internacionais, por forma a não viabilizar acessos à mídia internacional, por ser uma cadeia. Segundo, o juiz Efigênio não tem nível sequer para julgar um ladrão de galinhas, quanto mais julgar crimes financeiros, onde ele está a anos-luz dessa capacidade. O julgamento das dívidas ocultas deveria ser feito por um juiz jubilado. Ouçam o que eu digo, juiz jubilado. Que tem muito poucos em Moçambique, que eu conheço são 3. E desses juízes jubilados, nenhum se ia prestar à palhaçada preparada pela Frelimo e seu Niusi de ir para uma cadeia para ir fazer um julgamento. Que isso é um ultraje à sua categoria de juiz. Aliás, a procuradora Buchili, a menina que era montada pelo Madeira, o juiz Madeira, que acho que já saiu de Moçambique, vive em Portugal, que depois passou pela mão de uns tantos até chegar ao Guebuza, e o Guebuza não me olho porque o Guebuza é que lhe tapou as costas quando ela saiu de Cabo Delgado.
ela nunca foi a BO participar em nenhuma ação, em nenhum ato de julgamentos, daquela palhaçada daqueles dias todos que andaram para ali a fazer não sei o quê, ok? Portanto, nenhum juiz com nível vai se desrespeitar a si próprio para entrar numa cadeia, fazer um julgamento numa cadeia. Os julgamentos são feitos em tribunal. E quando não há condições, por excesso de gente, que até não era o caso, Moçambique tem condições de segurança, tem vários locais, inclusivamente em propriedades do Estado, com condições para se fazer um julgamento com o mínimo de decência, o que não aconteceu. E já expliquei o porquê. Então, nesse julgamento, o Rosário, como foi abandonado pela estrutura da Frelimo e envergonhado, assim como o outro parceiro, o diretor dele do CIS, que me esquece, que a mulher dele também foi presa, passa-me agora o nome, foram abandonados e abandalhados. O que é que acontece? Ele abriu a boca. O Rosário, há um vídeo no YouTube onde o Rosário já avisou o que é que era para se fazer em Cabo Delgado. Depois, há ainda o quarto plano. E o quarto plano passa por quê? Passa por, caso nenhum dos planos funcione, passa por estabilizar as forças ruandesas em Cabo Delgado, a partir de Nacala para cima, correr com todas aquelas populações dali para fora, estabelecer um novo Estado em Moçambique, dividir Moçambique. Rosário falou isso, esse vídeo está aí no YouTube, é só procurar e vocês vão encontrar. Está percebendo? Então, as forças ruandesas não saem de Cabo Delgado. Por quê? Porque Cabo Delgado tem uma ligação muito especial com Ruanda, por causa não só dos terrenos, não só do gás, não só do petróleo, não só do rubis. Estrategicamente, a sobrevivência da Frelimo e da Malta, Niusi, Chipande e toda essa corja de bandidos e ladrões, assassinos que eles são, ok? Então, isso é o que se passa. O resto, meus caros amigos, é história. A Frelimo não é um movimento político. A Frelimo é uma quadrilha de bandidos comunistas que foi posta no poder pelos portugueses. Os portugueses que fizeram 25 de Abril, todos capitães comunistas, bandidos. Esses que fizeram o golpe de 25 de Abril, meteram o MPLA em Angola no governo, meteram o PIGC na Guiné no governo, meteram a Frelimo no governo em Moçambique, todos eles vindo das alas comunistas, das células comunistas dos partidos comunistas da União Soviética de Portugal. Então, inclusivamente, depois esses capitães de Abril em Portugal tentaram no 25 de novembro dar um outro golpe de Estado para instituir uma república comunista em Portugal. Tiveram azar, não conseguiram. Esta que é a realidade. A Frelimo não é um partido político. A Frelimo é uma quadrilha de bandidos posta pelos portugueses no poder e, posteriormente, como os comunistas portugueses foram todos arredados do poder, foram todos corridos, abandalhados, hoje são uma mera facção de vadios que poluem o parlamento português, porque eles nem são ouvidos em lado nenhum. De 36 câmaras que eles tinham hoje, nenhuma tem. Aliás, nem sei como é que eles ainda existem no parlamento português, para vocês ficarem a saber o lixo que está aí e de onde é que veio o lixo para Moçambique. E tem mais. Quem fez a reconversão de Cabora Bassa da parte portuguesa que ficou, do percentual português que ficou para Moçambique, foi o senhor Sócrates, que esteve preso, foi primeiro-ministro do governo socialista, levou Portugal à bancarrota pela terceira vez, governo socialista, pela terceira vez levou Portugal à bancarrota, foi preso, esteve preso, saiu, está solto, mas
a qualquer momento vai ser julgado pelos outros crimes e pode voltar para a cadeia. Chama-se José Sócrates, que fez uma sociedade com o senhor Guebuza, onde ele reverteu a parte portuguesa que ainda prevalecia, que era 30% de Caborabassa, reverteu para uma sociedade do Guebuza, Frelimo, onde entra uma outra empresa essa que é o senhor Sócrates que recebe o dinheiro por baixo da porta. Então, há muito lixo encoberto dentro da Frelimo. Assim como a morte de Eduardo Mondlane foi preparado por Samora Machel, Joaquim Chissano, Guebuza, aquele que já morreu, o Vieira, Sérgio Vieira, e tem um outro, Marcelino dos Santos, sabia, mas não participou. Ok? Quando Samora chegou ao poder, Samora viu que estava mal acompanhado, porque Samora conhecia o que Guebuza queria fazer e o Chissano queriam fazer. Queriam instaurar aquilo que eles conseguiram instaurar, uma república pró-soviética, pró-comunista, pró-Rússia. Então, Samora, que já os conhecia, disse, não, isto não vai poder acontecer, temos que reverter isto. Então, Samora começou a fazer a viragem dele ao Ocidente. Foi aí que Chissano e Guebuza planearam a morte com apoio dos russos, planearam a morte do Samora. Acabado o Samora, entrou Chissano. Chissano, que chegou ao poder, só nada produziu em Moçambique. Nada vezes nada produziu em Moçambique. Não há uma empresa estruturada, criada por esse senhor, que é um criminoso nato. Ok? Mandou matar Siba Macuacua, mandou matar Carlos Cardoso, mandou matar os outros gajos todos. Por quê? Porque a família dele e parte de elementos da Frelimo levaram o Banco Austral, que era o Banco do Estado, à falência. E para que o Siba Macuacua, que era o CEO do banco, não falasse, atiraram o camarada lá do 7º andar, cá para baixo. E acabou a história do Banco Austral. O Banco Austral desapareceu, morreu. Ok? Então, meus senhores, entendam e aprendam a saber o que se passa nas políticas moçambicanas. O maior bandido e assassino de Moçambique chama-se Joaquim Chissano. O segundo chama-se Armando Emílio Guebuza. Ok? Depois vem com esse mentiroso do Chipande que deu o primeiro tiro, que ele nem sabia manejar uma arma naquela altura. E todos os relatos que ele apresentou é tudo mentiras, tudo mentiras. Esse posto da polícia que ele diz que deu o primeiro tiro, nem sequer o chefe do posto estava lá, e quem estava lá nem sequer eram tropas portuguesas, eram, portanto, alguns cipaios e milicianos e comerciantes que estão vivos hoje em Portugal e já fizeram um vídeo a desmentir esse chipando, esse ladrão, que a filha dele tem 2 filhos com Niusi. Tá vendo? Por isso eles encobrem-se todos porque são lá do Niassa. Ok? Então, é preciso saber que essa corja de bandidos, de generais que saíram da Frelimo, é tudo uma cambada de ladrões e assassinos. Esta é a verdade sobre Moçambique. Se vocês querem investigar, investiguem. Investiguem. E é pena, o mais velho, que esquece-me agora o nome, ainda há bocado falei nele, que era o patrono do AMASP. Pena ele já ter falecido, porque ele era uma das lendas vivas da história de Moçambique. Aliás, foi ele que criou toda a estrutura que hoje é Frelimo na Argélia, porque não existiam Chissanos, não existiam Guebuzas, não existia porra nenhuma. Existia Monamo, e foi a partir dele que se fez tudo. O homem do Alto Maé. Ok? Então, esqueçam lá, meus senhores, concentrem-se, porque é a altura de correr com esses bandidos, antes que os bandidos acabem de vos sugar todo o resto do sangue que vocês têm. E mais, a Marcelina, mulher do Chissano, é a pessoa que mais apartamentos e propriedades tem em Moçambique.
E onde é que ela comprou essas propriedades? Andou a roubar e a usurpar dos cidadãos. Tirava pessoas dentro de casa com a ajuda dos funcionários do APE, retirava as pessoas de casa e tomava conta dos apartamentos. Os apartamentos dela tem mais de 100 e tal apartamentos na cidade de Maputo. Isso é tudo bandidos. Está a perceber? A senhora que o único negócio que ela fez, que se pode saber que é negócio, foi começar a trazer o whisky da África do Sul para Moçambique. Aquele Macan. Era Macan, se é que eu não estou em erro. Um whisky que na África do Sul nem se vendia, mas para Moçambique saiu a contentores. Ok? Meus senhores, Frelimo é uma quadrilha de bandidos e ladrões. E quem vos fala é quem tem conhecimento de dentro.